Olá pessoal, tudo bem? Vamos à hora do Espiritismo e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha mediunidade. É uma das questões que as pessoas têm perguntado muito, né? Bom, a mediunidade, no meu caso, eu não sei se é parecida com a das outras, né? Isso é uma das coisas que eu queria dizer. Porque eu percebo que cada mediunidade realmente é de um jeito. Allan Kardec fala isso no livro dos médiuns, né? Que na verdade ele lista algumas lá, mas existem inúmeras, porque não dá para saber exatamente a quantidade, nem os tipos, nem os graus. E observação, esse é um dos motivos que a ciência não consegue aceitar o espiritismo ainda como verdade, porque, por exemplo, quando você quer estudar os micro-organismos, você usa um microscópio, certo? E aí você consegue visualizar. Olho nu você não visualiza, mas com o microscópio você vê eles. Agora, se você quer ver o mundo espiritual, você precisa de um médium. O médium é o microscópio, né? Do espiritismo. Só que cada médium vê o mundo de um jeito. Cada médium vê o mundo espiritual de uma forma. Então, por isso que não dá para ter uma coisa tão precisa assim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Primeiro, também eu queria esclarecer que mediunidade não é sinônimo de moralidade. O cara pode ter muita mediunidade, pode ver espírito e tudo mais, mas não quer dizer que ele é uma pessoa boa, não quer dizer que ele é Chico Xavier. Chico Xavier juntava a moralidade e a mediunidade, de forma inclusive absurda, né? Mas é uma grande raridade. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas com mediunidade e fazendo coisas erradas, né? A gente vê chamando espírito para fazer favor, essas coisas aí, trabalhos, né? Magia negra, macumba, essas coisas que não são certas. Mas voltando agora, então eu tenho mediunidade, né? Mediunidade é uma condição orgânica, uma coisa do corpo biológico, corpo físico. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque é essa pergunta que as pessoas me fazem, né? Bom, eu vejo espírito, eu ouço, eu psicografo, eu faço cirurgia espiritual, faço desobsessão, eu desdobro também, saio do corpo. Eu tenho bastante mediunidade, na verdade, né? Apesar que, lembrando que isso não quer dizer nada, não tem nada a ver com moralidade, né? Mediunidade é só uma coisa física, né? Então, como eu vejo espíritos? Essa é uma das perguntas que as pessoas fazem no vídeo e tudo. Depende do espírito. Cada espírito aparece de um jeito. Se ele quiser materializar, eu já vi, ele se materializa e aparece na minha frente. Isso pode acontecer, né? Normal. Mas é claro que isso vai gastar, vai desprender uma energia que não é necessário para que ele faça isso, né? A não ser que, por exemplo, os espíritos fazem isso quando eles querem aparecer para alguém que não tem mediunidade. Isso eles realmente podem fazer, e fazem. Mas no meu caso não vai fazer diferença, então é desnecessário. Mas eu já vi, né? No começo da minha mediunidade eu vi. Eu vejo espírito no formato do espírito. Aí é um leque muito grande. Alguns aparecem só o contorno, tipo Gasparzinhas, não Gasparzinho, aqueles desenhos do fantasma, só o contorno, de branco. Outros aparecem em forma de homem. Outros aparecem só uma chama. Espíritos muito evoluídos e de outros lugares, vamos chamar assim, eles têm o costume de aparecer mais energeticamente. Você vê só um fogo, assim, vamos dizer, entre aspas. Tem espíritos que aparecem com muita frequência com as suas outras encarnações, então isso você vê mesmo. Por exemplo, se aquele espírito teve uma encarnação de índio que ele gosta muito por algum motivo, ele normalmente fica esta roupa de índio, porque ele pode plasmar, é com a mente na realidade, né? Ele plasma e ele se veste com a roupa. Eu consigo fazer isso também. Um dia eu estava no Nordeste, tinha um espírito lá revoltado, na verdade na época da escravidão, e ele estava com raiva dos outros, né? de mim também, porque ele veio falar que eu sou branco e tudo. Só que eu já tinha sido escravo em uma encarnação que os espíritos já tinham me mostrado. E aí eu comecei e aí eu me vesti com essa roupa e mostrei para ele. E ele viu e ficou espantado. Aí eu expliquei para ele que a reencarnação é normal. Então, na verdade, ele não era negro nem eu era branco. A gente era espíritos e esse negócio de negro e branco não existe. É só condição temporária. Então, é possível fazer isso. Os espíritos fazem. Os que já têm um certo conhecimento fazem com grande facilidade. Então, muitos aparecem de um jeito, aparecem de outro. Ouvir o espírito, eu posso ouvir o espírito? Também posso, né? Eles também podem plasmar uma garganta? Também pode. Isso é relatado no livro Os Mensageiros de André Luiz. Mas no caso,
eu ouço pela linguagem do pensamento, na maioria das vezes, que é a melhor forma possível. Porque a nossa linguagem, ela tem muitas... Por exemplo, para mim, a minha linguagem é uma, para vocês que são de outros lugares, às vezes é outra. Tem várias gírias no Brasil afora, tem termos, tem palavras que significam diferente, né? Cada lugar significa uma palavra e mesmo para cada pessoa aquela palavra significa uma coisa. Porque, por exemplo, eu tive uma experiência com piscina, diferente da tua experiência. Então, cada vez que você ouvir a palavra piscina, você vai pensar uma coisa ou pensar outra. Ou seja, a nossa linguagem ela é muito limitada. Ela é boa para se comunicar? É, mas ainda tem muitos desencontros, né? Tirando o fato da barreira, por exemplo, se é um espírito de outro país, se é um espírito que não viveu no Brasil, que não viveu em língua portuguesa, ele não vai saber falar português. Só que o que acontece? Aí que está a parte mais legal. A conversa com os espíritos, normalmente, é pelo pensamento. Então, quando o espírito pensa, ele imprime o pensamento dele em você. E você pensa e ele capta. Então, por ele imprimir o pensamento dele em mim, seria isso mais ou menos, né? Eu absorvo a ideia do pensamento, na minha linguagem, no meu entendimento. Então, ele não precisa falar minha língua, né? Ele pensa e eu capto. E eu penso e ele capta. Vocês estão entendendo? Então, eu realmente consigo entender o que ele quer dizer. Porque eu estou captando exatamente o pensamento dele. Só que isso também não é fácil você aprender a falar dessa forma, né? Então no começo tinha muitas coisas que eles não conseguiam me explicar, que eles falavam assim, olha, eu não sei com palavras para explicar isso quando ele falado, né? Agora com o pensamento fica muito mais fácil, porque o pensamento, é instantâneo. Então ele pensa, eu capto, e assim é uma conversa. Então, por ser assim, é uma conversa muito rápida, uma conversa muito ágil. Também não tem a necessidade de falar, nem de... Você pensou, ele já captou. Inclusive, muitas vezes eu estou pensando em uma coisa e o espírito entra no meu pensamento, na minha conversa comigo mesmo e dá a opinião dele, por exemplo. Isso acontece, é muito legal. Na verdade, eu gosto muito. O que eu mais gosto na minha vida, sem sombra de dúvidas, de longe, é a minha mediunidade. É a coisa que eu mais amo. Então, assim, é diferente você viver no mundo espiritual e no mundo físico ao mesmo tempo, e é maravilhoso. E eu converso com muitos espíritos em tudo quanto é lugar, não só, por exemplo, na minha casa, não só no carro. Eu converso com espíritos na rua, principalmente quando eu vejo, porque quando eu vejo é porque eu posso ajudá-los, né? Senão eu não consigo ver, ou então eu tenho que forçar muito para ver. Se eu quiser ficar vendo espírito, eu vejo, claro, mas eu tenho que forçar muito e é desnecessário. Tem espírito em tudo quanto é lugar, tem mais espírito do que pessoa. Às vezes você para na rua e fica olhando, você começa a forçar, você começa a ver um monte de espírito em tudo quanto é lugar, e tem mesmo, né? Então, por exemplo, eu vou contar uma história para vocês. Eu fui esses dias no posto de gasolina. Chegou no posto de gasolina, eu fui comer alguma coisa. E eu sempre estou conversando com meus amigos espíritos por pensamento. Aí eu perguntei para o meu amigo, será que isso daí... Não, é que tem uma coisa, se a gente come alguma coisa que não está muito bom, um alimento que está um pouco deteriorado, ele pode contaminar a energia, né? E aí eu vou aplicar tratamento nos outros, pode atrapalhar. Então eu pergunto sempre, tudo que eu vou comer, eu pergunto para os espíritos para eles me falarem se está estragado ou se não está. Porque se estiver estragado eu não como, né? E é ruim, porque muita coisa está estragada. Aí eu cheguei e perguntei para o espírito, eu posso comer essa coxinha? Ele falou, pode. Eu falei, beleza. Peguei a coxinha e estou indo embora do posto. Aí chegou um espírito do meu lado, né? E falou assim, eu tô cansado dessa minha vida que eu levo aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu fico aqui bebendo no posto com o pessoal, porque é um posto que as pessoas param lá para beber, né? Aí ele falou assim, não aguento mais ficar nessa minha vida, eu fico aqui bebendo, é briga, é bebida, é briga, eu tô de saco cheio disso. Ele falou pra mim, aí eu falei, como é que você sabe que eu consigo ouvir você? Porque eu tô quieto aqui, só andando reto e ouvindo ele aqui do meu lado. Aí ele falou, porque eu vi você conversando com o espírito. Então vocês veem, normalmente ele não veria isso, essa cena. Mas como o meu amigo espírito quis mostrar para ele, porque ele sabia que ele estava no ponto de ser atendido, ele deixou que o que ele visse eu conversando com ele. Aí é óbvio, eu conversei com ele, tudo, chamei a equipe, veio uma equipe do plano espiritual, quase nos livros mesmo, né? Os enfermeiros, e levam ele para uma cidade espiritual, ou para uma clínica, ou algum lugar que ele vai poder ser recuperado, né? Existem muitos espíritos nessa condição. É um processo semelhante ao que ocorre no centro espírita. Eu também atendo espíritos por incorporação, mas tem uns espíritos que eles nem precisam da reincorporação, que eles já estão prontos para ser atendidos. No centro espírita também é assim.
Quando o espírito chega no centro espírita, se ele está bem, ele já tem nele direto. Agora, se ele ainda está meio ruinzinho, ele tem que incorporar para ele sentir, para ele trocar energia, para ele trocar vibração, né? Para ele pegar a energia do encarnado, se sentir melhor e nesse momento ser atendido, né? Então, dessa forma. Então, eu atendo muitos espíritos que não precisam incorporar e também atendo, né? Quando tem um outro médium para incorporação. Então, basicamente é isso, né? Eu não sei se minha mediunidade é muito diferente. Eu estou falando um pedaço, óbvio, porque tem muito mais coisa, né? Mas não dá para ficar fazendo um vídeo muito longo. Eu gosto muito dessa mediunidade. Os espíritos me ajudam muito, principalmente quando eu vou falar com as pessoas, quando eu vou fazer evangelho, quando eu vou fazer vídeos, por exemplo. É óbvio que a ajuda deles é assim. Se eu esqueço o nome, por exemplo, de um livro, eles não me falam, porque eles falam que eu que tenho que estudar, né? Eles não ficam me dando dicas. O que tem para eu estudar, eles mandam eu estudar. Mas eles podem, por exemplo, me lembrar, fale de tal coisa, aí eu falo. Conte tal história, eu conto, né? Então é dessa forma. Muito obrigado, pessoal. Tenham um belo dia, né? Não sei se é dia ou noite que você está assistindo, e que assim seja.